Queridos, queria deixar uma palavra muito breve com os irmãos. E palavra essa que se encontra no livro de Mateus capítulo 25. É uma palavra que vai chamar acerca do sermão profético. E olha o que diz. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Percebe, queridos, que essa parábola aqui, ela faz parte, como eu já disse, do sermão profético do próprio Jesus. Mas ela nos demonstra, depois de tantas orientações dadas aqui, acerca do Filho do Homem, de que ele há de vir sobre as nuvens com poder e glória. É interessante porque a história aqui, ela não vai falar acerca apenas das 5 moças. 5 prudentes, 5 insensatas. Mas ela também vai falar de alguém que está às portas, que está por vir, né? E ele virá com poder e grande glória sobre os céus, sobre as nuvens com seus anjos, arcanjos. Virá e será uma vinda gloriosa para buscar a sua igreja. Agora, não é uma busca de forma às escondidas, né? O qual ninguém vai ver, ninguém vai... Não, é uma vinda do próprio Jesus, desse Jesus, vinda o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos os olhos verá que Jesus irá trazer a sua noiva, a sua igreja para os altos céus. A gente está vivendo um tempo bem tenso, né? O quais as iniquidades têm se multiplicado, a apostasia, a perda da fé, ou até mesmo alguns brincam com a fé. E a gente está vivendo esse tempo assim bem louco, né? Como muita gente percebe aí, bem esquisito e estranhos para os dias atuais. Agora, o que esse texto aqui tem a nos ensinar com toda essa riqueza de detalhes? Primeiro, a gente percebe aqui que o texto fala de pessoas que estavam preparadas, ou as mulheres que estavam preparadas, aparentemente, para uma determinada festa. E essa festa era uma festa de casamento. Eu não sei o contexto da época, mas pelo fato de não ter uma energia elétrica, o azeite ele era essencial para clarear o caminho dos debutantes, né? E o percurso que eles iriam caminhar talvez era um percurso bastante longo para até chegar à sua trajetória com esse azeite clarear a luz e clarear ali o caminho que eles iam seguir. Talvez não fosse apenas as 5 mulheres, mas outras pessoas estariam envolvidas nesse casamento. O fato é que a Bíblia descreve, o próprio Jesus, acerca do sermão profético, ele continua dizendo que 5 moças virgens, 5 moças prudentes e 5 insensatas. 5 eram loucas e os 5 eram prudentes. Todas elas tinham azeite no seu vasilhame. E todas elas estavam com o objetivo e com o intuito de chegar até o seu propósito final. Acontece que o tempo foi passando e devido, de repente, até pelo cansaço da época, pelas questões que estavam ali trazendo essas mulheres, o que acontece com ela? Acontece que elas dormem, pegam no sono, todas elas estavam adormecidas. Isso demonstra que todos nós podemos cansar, podemos descansar, podemos dormir, mas tem uma hora que o despertar ele é necessário. E o estar preparado é mais necessário ainda. Mas também conta que essas mulheres estavam ali com os seus azeites, né? E 5 delas perceberam no decorrer, quando ouviu a voz de que o noivo estava chegando, que o azeite não daria para continuar o trajeto do caminho. E o que elas fazem? Elas procuram, na verdade,
aquelas moças que tinham o azeite suficiente em reserva. E ao se perguntar ali, olha, me dá um pouco desse azeite seu para que eu consiga dar sequência ao caminho objetivo, e ela diz, olha, volta lá na venda, volta lá no comércio e compre outros azeites. Acontece que não dá tempo mais ela fazer isso. Isso me faz lembrar de uma história chamada História de Noé. O povo estava despreparado, Noé estava sempre dizendo, olha, vai acontecer algo fenomenal, algo extraordinário. Estamos num tempo de seca, mas vai acontecer que eu vou levantar esse barco aqui e eu vou seguir com ele. Quem quiser vir se arrepender e vir para perto de mim, pode vir. E o que acontece ali? O povo não dá crédito. Então, quando você percebe uma história paralela com a outra, dá-se entender ou entende-se aqui que tem a mesma analogia, o mesmo princípio do preparo para uma vida santa, uma vida comprometida com Deus, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm essa preocupação e vivem dissolutamente, vivem como se nada tivesse a dar conta daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou daqui a um dia, né? A gente vive nesse caminho assim. Tanto é que a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Olha que coisa terrível, né? Agora, qual é o propósito do livro de Mateus ou dessa história das 10 virgens? A igreja deve se encontrar com o seu noivo. A igreja de Cristo precisa estar preparada para essas questões, preparada para essas coisas. A segunda coisa que a gente percebe aqui nesse livro é que viver prudentemente é necessário nesse tempo. Nós vivemos como se fôssemos um carro a 180 km por hora. Estamos sempre correndo, estamos sempre em busca de algo para realizar. Estamos no excesso do passado algumas vezes, estamos no excesso do futuro. E não conseguimos viver o presente, não conseguimos viver o dia de hoje. E o que acontece quando a gente não vê o dia de hoje? As coisas passam demasiadamente rápida e não conseguimos perceber a importância do dia. Então, viver prudentemente é essencial. Percebe que essas mulheres elas tinham uma importância. Qual era essa importância? Levar o azeite para clarear aquele caminho que precisava, o noivo precisava, as pessoas precisavam. Você como cristão, você como pessoa responsável, você é lâmpada e você é luz para clarear a vida de outras pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, mas também diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boas obras e glorifiquem o vosso Pai. O detalhe porque quando você prepara... também a Bíblia compara o cristão como sal da terra, né? Percebe que a gente não pode esconder uma cidade toda iluminada debaixo de muros ou debaixo de uma montanha, porque ela vai clarear a noite de forma extraordinária na escuridão. De modo semelhante, a carne quando vai... você vai experimentar uma carne, você não diz que carne maravilhosa, que sal maravilhoso. Você não disse que sal maravilhoso. Você disse que carne maravilhosa. Mas se não tivesse o sal, provavelmente você nem comeria carne. A carne se tornaria, talvez, não descia num bom paladar aí de experiência, né? Então, qual é o propósito dessa carta? É saber que esse Cristo vem. E qual é a essência para nossas vidas? Viver prudentemente. Nós precisamos de prudência. Agora, percebe que no texto fala que o noivo demorou de vir. O noivo estava em uma demora aparentemente fora do comum. E o que elas fazem? Talvez com os olhos pesados, talvez com o coração ocioso, talvez tanta coisa aconteceram ali. E o que elas fazem? Elas caem no sono. A nossa tendência, quando temos que esperar muito, caímos em um marasmo.
A tendência quando esperamos muito é cair, né? Esquecer do nosso objetivo principal, da nossa missão, do propósito que Deus colocou em nossas mãos. E acabamos deixando ou falhamos aquilo que foi designado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu uma missão. Você tem cumprido essa missão que foi designada por você? Você tem cumprido esse propósito que foi dado nas tuas mãos? Se o dono da missão te deu esse propósito, te buscar e te pedir contas do que você recebeu, você diria que está satisfeito com o que você tem em mãos, ou você estaria preocupado porque desempenhou um papel imprudente ou prudente? Então você precisa parar um pouquinho e pisar no freio e perceber se realmente você está dentro do contexto bíblico ou você está literalmente fora desse contexto para seguir. Fato é, querido, que assim como o relâmpago se mostra no Ocidente e no Oriente, e aparece no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem não virá dos Estados Unidos, não virá de Israel, não virá da Colômbia, do Brasil. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Se você ouvir alguém dizendo, olha, de onde que ele vem? Olha, tem uma notícia que ele está lá na cidade tal. Não saia do seu lugar e nem permita que o teu coração seja ocioso para isso. Saiba assim, que assim como no Ocidente, o relâmpago se demonstra nos céus, assim será vindo do Filho do Homem com a sua trombeta extraordinária, assim com seus anjos e fazendo a colheita daqueles que são filhos de Deus e daqueles que serviram a Deus, daqueles que submeteram a sua vontade, que o aceitaram como Senhor e Salvador. Querido, querida, eu quero desafiar você nessa noite, abrir o teu coração para Deus e dizer, Senhor Deus, eu preciso de Ti. Olha, querido, quando a gente começa a entender isso, as coisas mudam de forma extraordinária. Eu quero orar com você e que Deus te abençoe e te dê saúde, paz, alegria e te dê uma vida santa e comprometida com Ele para morar na casa dEle, como Ele diz, não se preocupe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Pai Santo, Pai querido, abençoe meu irmão, minha irmã, abençoe cada um deles aonde estiver e use os teus filhos para a glória e exaltação do teu nome. Santo Deus, ó Deus, nós te pedimos que a tua graça seja notória sobre a vida de cada um dos teus filhos. Não desampare a vida deles, ó Deus, mas abre o coração para te seguir e te servi-lo com alegria e com coração santo e misericordioso diante de ti. Oramos a ti e te agradecemos. Se porventura, Deus, tem alguém que deseja te aceitar como Senhor e Salvador, ajuda o teu filho, Deus, e escreva no livro da vida o nome do teu filho. Oramos a ti e te agradecemos, não porque merecemos, mas é no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Querido, sou o pastor Almir Peregrino, pastor ali da Igreja Batista Coronel Leôncio, e queria deixar um convite para você e um beijo para você. Deus te abençoe, forte abraço e até!